Graça e paz, tudo bem com você? Bom dia, quero passar aqui para desejar um excelente dia, né? Nessa primeira semana aí de abril, nós estamos no dia 3 e nós vamos falar do mês de março hoje e clamar a Deus para que abençoe esse mês. Mês de março já foi o primeiro mês do calendário romano, né? Ele é o terceiro mês do calendário gregoriano. E a sua origem teve exatamente por isso, né? Como ele é um mês onde existia a primavera, existia não, existe, né? Até hoje. A primavera, os romanos acreditavam que o fim da guerra vinha quando a primavera chegava, que era o tempo de celebração, né, do velho e a transição para o novo, né? Segundo o calendário, era comemorado o aniversário de Cristo no dia 29 de março, né? Então, tinha um rei da guerra lá, que era um guerreiro que chamava Mortis. É um significado diferente, que significava Martes, né? E aí, por isso, então, março. Com o passar do tempo, todas as questões históricas aí, acabou vindo para janeiro. Mas, agora falando à luz da Bíblia, né? Março é o número 3 do nosso calendário, né? E o 3 tem vários significados na Bíblia, né? Algum deles significa a totalidade. Há alguns historiadores e até mesmo estudiosos que chamam do número da perfeição, né? Não tão usado, porque o número da perfeição na Bíblia é o número 7, por causa que ao sétimo dia Deus descansou, né? Depois de criar a terra e tudo que nela há. E, queridos, a terra era informe e vazia quando Deus gerou tudo isso, né? Então, o 3 ele fala de uma totalidade, né? O 3 fala do passado, do presente, do futuro. O 3 fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tantos outros significados. Depois até vou mandar um material de apoio para os meus grupos, né? Quem quiser estudar, fique à vontade. Mas nós queremos pisar no mês de março profeticamente em oração, nesse dia 3 de janeiro, né, a primícia desse ano, e dizer que antes de ter a ressurreição de Cristo, né, Deus Pai, criação, Deus Filho, morte, sacrifício, né, sangue derramado e ao terceiro dia, ressurreição. Então, o mês 3 é um mês forte. E é o terceiro mês já, né? Como se a gente estivesse passando na experiência do começo do ano. É o terceiro mês. E a gente já vai seguindo aí em torno de seus quase 90 dias. O mês de março ele é composto de 31 dias, né? Ele é um dos 7 meses de 31 dias. E eu quero declarar sobre a sua vida nesse mês de março, que é um mês que você já passou por janeiro, passou por fevereiro e você já está entrando em março. É um mês de você já fazer uma revisão, né? De tudo aquilo que você já colocou diante do Senhor e como que está fluindo. Se você já está no caminho, se ainda nada aconteceu, é um mês de intensificar as orações, né? A busca, de clamar pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua igreja, pela vida da sua cidade, pela vida da sua nação. E eu quero declarar que o mês de março será um mês transformador na minha e na sua vida. Pai, nesta manhã, nós queremos te pedir, Senhor, por esse dia 3 de janeiro, nós estamos erguendo assim nossas mãos, Senhor, e te pedindo, Senhor, abençoa o mês de março. Senhor, cada um desses 31 dias, não nos deixe. Senhor, e que essa oração seja um depósito para que quando lá em março nós estivermos, nós possamos nos lembrar daquilo que oramos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, envia o teu anjo sobre a vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo
E, Senhor, alcança, Senhor, a vida delas. Eu te peço que os seus anjos ministradores estejam administrando neste momento. Eu te peço que essas pessoas possam ter um real encontro com o Senhor, que elas possam ser impactadas com o seu poder. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui orando com os meus amigos, com meus amados irmãos, e que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja, e que eles tenham, mais uma vez, um ano novo feliz. Mas para isso, eles estão entendendo que há um posicionamento a ser feito, há um pecado a ser confessado, há uma oração a ser feita, há um posicionamento do vigiar que é necessário, há um posicionamento da oração, da palavra, mas também da ação, quando Deus designar essa ação. A importância do posicionamento na minha e da sua vida é fundamental. Deus faz, mas nós não podemos ficar olhando para o céu como se tudo fosse vir de mão beijada. Jesus já morreu a morte de cruz. A cruz não é automática. Muitos cristãos perdem a guerra porque eles falam, não, porque Jesus já fez, não precisa orar. Não, porque Jesus já fez, não precisa, queridos. A Bíblia vai dizer que Deus é constante movimento. O Espírito Santo se movimenta a todo tempo. E Ele está aí dentro do seu coração. Ele já foi deixado para você, se você é chamado filho de Deus. E essa força e esse movimentar está dentro do seu coração. Basta que você ore, que você busque, que você se posicione, que você esteja atento às direções do Pai, e que você coloque tudo, exatamente tudo. Até aquele sapato que você pensa em comprar, até aquela roupa que às vezes você passa na vitrine e quer comprar. Pergunte tudo para Deus. Esse é o ano em que nós vamos colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas. E eu quero dizer algo para você que foi dito ontem. Não sei se você é primogênito da sua casa, mas há uma unção sobre a sua vida de primogenitura. Não venda a sua primogenitura. E se você é irmão, não tente roubar a primogenitura do seu irmão mais velho também. Por quê? Porque Deus faz tudo com perfeição. E você que é primogênito, não entregue, não venda, não negocie a sua primogenitura, porque existe uma unção sobre a sua vida. Você é a pessoa que abre portas na onde você passa. Então receba desta manhã essa capacitação, esse renovo, esse peso. Muitas vezes, nós que somos mais velhos, sentimos um peso na nossa infância, somos o primeiro. Ele fala assim nós chegamos, nós somos a primícia, a primícia da vida, na vida dos nossos pais. Só que também, queridos, os nossos pais não sabiam educar, eles foram aprendendo conforme a gente foi passando as fases. E alguns de nós passamos alguns dissabores, e eu falo porque eu tenho um primogênito, e eu vejo o quanto, às vezes, eu me excedi na educação do João Pedro, e da Rebeca já é de uma outra forma, mas não é por maldade, é porque nós também não tínhamos experiência. Só que há uma unção sobre a sua vida. Você foi a primícia da virilidade do seu pai e da sua mãe. Que Deus te abençoe, que Ele possa continuar ministrando você acerca deste assunto também. Primeiro, primícia do Senhor. Eu e você somos primícia dele. Amém? Que Deus te abençoe. Eu e você que foi o primeiro na sua casa. E se você é único, você tem a primogenitura e é unigênito ainda. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente. Mas para aqueles que não são primogênitos, o Senhor é fiel e Ele tem uma unção específica sobre a sua vida. Sabe aquilo quando fala assim, eu olho, a grama do vizinho é sempre mais verde? Não. A sua grama vai florescer da forma como Deus quer. O foco é a gente olhar para nós. É a gente tentar em nós, buscar e olhar para nós e falar, você está errando aqui. O problema é que a gente sempre quer olhar para o lado, falar da vida do irmão, É uma coisa também que tem ouvido muito, e tenho visto, e você já deve ter visto isso em algum momento também. Que 2023 seja um ano em que nós vamos fechar a nossa boca para as conversações desnecessárias. Muitas vezes a gente ouve algo de alguém e a gente não conhece a história, a gente não vive. Você pode andar muito próximo de uma pessoa, mas você não vai a conhecer.
no mais profundo, porque o coração, quem conhece, é só Deus. Por isso que Davi, adúltero, assassino, mas conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era rei, porque tinha uma unção e porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E eu e você jamais veríamos isso em Davi. A gente ia parar nos resultados dele naquela época. Teve consequências seríssimas. Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados e atos. Mas aquele que julga o coração do homem é somente Deus. Quando você olhar para alguém, se não for uma sensibilidade do Espírito Santo de Deus, mas quando você olhar para alguém e você começar a querer entender, começar a querer julgar, fala: Deus, olha para dentro de mim e vê o que há em mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nos teus caminhos. Não permita, Senhor, que a minha mente divague, que a minha boca fale, que a minha boca comente. Não tem coisa pior para mim e para você, é que saber que alguém comentou algo chato a nosso respeito, né? Eu já ouvi muito isso, né? Já passei por algumas situações, tanto de ouvir e algumas situações de falar, e Deus fala assim para mim: olha como isso é chato, né? Então assim, nós só temos um dever de amar e de orar, né? O julgamento é do Pai, porque Ele é o justo juiz, porque Ele julga segundo aquilo que realmente é, nós não. Nós julgamos muitas vezes pelo que achamos, mas ai de mim e de você, se estivermos julgando alguém que de repente pode estar derramando o seu coração na presença de Deus e orando por mim, por você. E às vezes nem pode ser que não esteja também. Mas, queridos, quando você se sente desconfortável com uma situação, que você chega num lugar e você teve acesso e você sabe que alguém comentou. Vou usar a mim como exemplo, tá? Nossa, coitada, você ficou sabendo? Ficou viúva? Ih, agora não vai dar nada não. Eu tô falando da minha vida. Mas quantas coisas a gente ouve pelos lugares onde a gente passa? Às vezes a gente vai em uma festa, alguém passa. E às vezes as pessoas, elas são tão inescrupulosas e elas acham que elas comentam e as pessoas não ficam sabendo, né? Queridos, Deus nos deu 2 mandamentos importantes na Bíblia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não coma, não faça da sua mesa um lugar de conversas torpes acerca de alguém. Não faça isso. Faça a sua mesa segundo um lugar de comunhão, né? A mesa é um lugar de honra, de comunhão, um momento que você tem ali para degustar e participar com pessoas da sua intimidade. A mesa fala de confiança, a mesa fala de uma oportunidade de comer alimentos que o Pai preparou para nós. Então não permita que a sua casa seja alvo disso. Isso é muito sério que eu estou falando, né? Isso é maldição, se você for ver, né? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente está falando de alguém e a gente não sabe os níveis da guerra e da luta que a pessoa passa. E Deus está vendo. Então eu falo assim, eu costumo dizer assim: antes de julgar, entenda, Deus é aquele que vê aquilo que ninguém vê e ouve conversas que ninguém ouve. Então pare de julgar, mas por que Deus que o Senhor fez dessa forma? Não é porque, não é para quê, não é querer entender, é se submeter e obedecer. Queridos, eu não ia falar isso, não estava no script aqui desse momento de oração pelo mês de março, mas se o Senhor mandou, eu estou falando porque certamente é uma chave para que você viva algo novo no ano de 2023 e que você não traia sobre você, não atraia sobre a sua vida maldição, seja bênção. Ouviu alguma situação, disfarça, sai da roda, abençoa. Se não pode contribuir para facilitar uma situação delicada, simplesmente se retire, porque a Bíblia vai dizer que até o tolo quando se cala se passa por sábio. Não seja rápido a dizer algo que você não é Deus, você não é o Criador, né?
e não atraia sobre você esse peso. Seja uma pessoa abençoada e abençoadora. Todos nós temos defeitos e falhas e em algum momento passamos por situações semelhantes ou fizemos situações assim, mas sempre que a gente for passar por uma situação, se pergunte como seria se a situação fosse inversa e como que eu reagiria se eu soubesse disso. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um beijo grande da Si e até a próxima.